Fala pessoal do Comece a Saber, muito feliz de novamente estar aqui com vocês. Hoje no nosso vídeo 18, em que a gente vai tratar do tema Vamos Caminhar? Hoje nós estamos encerrando o nosso terceiro ciclo. Nós estamos encerrando o ciclo das emoções. Se nós ensinamos a sentir, é isso que a gente sente quando a gente para de falar das emoções. Mas como a gente disse no vídeo 16, vamos deixar passar porque mais emoções boas vão vir no quarto ciclo, no quinto ciclo, quando a gente começar a comentar outras coisas. Hoje, quando a gente quer falar de emoção, a gente explicou o que eram as emoções, qual que era a função das emoções, para que elas realmente serviam a nós, como que elas funcionavam, às vezes elas estavam claras, às vezes elas estavam turvas, e aí a gente começou a pensar e a refletir algumas coisas que eram importantes. A gente começou a refletir sobre o julgamento e a gente começou a refletir sobre essa coisa de fixar em uma emoção, de não se permitir se libertar daqueles pesos. E aí algumas pessoas não gostam muito que mexa nesses temas delicados. Elas acham que não, quem sou eu para poder julgar? E eu digo para as pessoas, né? Eu adoro uma frase que eu ouvi uma vez um amigo franciscano dizendo, ele diz: o primeiro ouvido que tem que ouvir é aquele de quem fala. Ou seja, eu falo e ao mesmo tempo eu tenho que ouvir, eu tenho que aprimorar, eu tenho que melhorar a mim mesmo, e não estou aqui num papel de perfeição, longe de mim estar aqui no papel de perfeição. Estou aqui no papel de pessoa que reflete, de pessoa que te ajuda a pensar a respeito desses temas. E aí, quando a gente pensa no julgamento, a gente deixou muito ontem essa questão do julgamento, é para você julgar a experiência? Não, é para você sentir a experiência. Porque a partir do momento que você julga a experiência, você precisa categorizá-la, você precisa colocá-la sob um filtro, e aí você já perdeu a totalidade da sua experiência. E é tão bom quando a gente tem a totalidade da experiência, a gente simplesmente se deixa encantar. Hoje em dia é muito difícil esse processo, porque as pessoas de alguma forma usam outras coisas durante o processo da experiência. Então hoje você vai, por exemplo, a um barzinho e as pessoas estão mexendo no celular. Hoje você vai, por exemplo, a uma festa, as pessoas tiram um selfie e depois ela não volta para a festa, ela não volta para a experiência da festa. Ela quer ver quantas pessoas curtiram, o que as pessoas comentaram, ou seja, aquela experiência ali com aquelas pessoas que estão naquele momento se perde em função da experiência que ela está tendo de uma forma virtual. Ambas as experiências são válidas, assim como nós estávamos dizendo durante as emoções, que todas as emoções são válidas, a experiência em si é válida. A questão então é saber aproveitar cada momento. E aí a questão é essa, quando a gente falava ontem do julgamento, uma reflexão que provavelmente passou na cabeça de muitos é: poxa, é verdade. A gente precisa experimentar o processo. Quem teve a oportunidade de fazer o exercício do vídeo 16, que era o do exercício do Vamos Deixar, e pôde realmente experimentar e refletir sobre a mandala que os budistas fazem e depois simplesmente varrem, ela está se perguntando, diz assim, realmente a coisa mais importante é o processo, não necessariamente o resultado. Porque na hora que a gente chega ao resultado e finaliza o processo das metas, por exemplo, outras vão surgir, outras vão chegar e vão dominar a minha atenção, vão dominar a minha percepção, e talvez eu não tenha nem tempo sequer para poder fazer uma celebração grande ou uma celebração que marque. Ou seja, o que vai marcar a realização das suas metas é o processo, é o fato de você ter caminhado dia a dia. E é por isso que aquela frase é tão linda, diz que a felicidade, não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Então, na verdade, a gente precisa começar a caminhar. É a coisa mais importante. E aí, o que a gente precisa dizer nisso tudo para encerrar o ciclo das emoções? A gente precisa começar a entender que nós estamos fazendo tudo isso que nós estamos fazendo nesses 18 dias até aqui para aumentar a coisa mais importante para o ser humano. A coisa mais importante de se aumentar no ser humano é a consciência. Ele precisa começar a se conscientizar sobre os
os próprios processos, ele precisa começar a observar aquilo que acontece com ele, seja nos pensamentos, seja nas emoções, seja nos comportamentos. É isso que nós queremos fazer. Há uma reportagem que diz que uma escola que trocou a punição, o castigo, pela meditação, teve resultados muito melhores. Nós queremos que as pessoas façam meditação? Não, a meditação é uma das ferramentas, uma das estratégias para aumentar nas pessoas o processo de consciência, o processo de ela estar mais tempo com ela mesma. É isso que a gente quer provocar em você. Vamos ficar um 2018 mais com a gente mesmo. Então, na hora que a gente estiver caminhando, no processo que a gente estiver fazendo, vamos estar mais atentos a nós mesmos, àquilo que a gente está fazendo, àquilo que a gente está sentindo. Eu quero que você faça a experiência do mindfulness. Procure lá na internet e faça essa experiência. Na hora de estar comendo, prestando atenção ao comer. Na hora de estar tomando banho, vivenciando a experiência do banho. Na hora que estiver conversando com alguém, vivendo a experiência de estar conversando com alguém. Quão bom será quando isso estiver acontecendo. Por quê? Porque as emoções, muitas vezes, elas ficam emaranhadas. Você já colocou o foninho uma vez na sua mochila e na hora que você abriu você fala assim, meu Deus do céu, como é que esse foninho foi se emaranhar desse jeito? Você olha para ele e fala, nossa senhora, não sei se vai ter salvação. Mas você faz com calma, porque você não quer estragar o seu foninho. Então você pega ali o fio, começa a desenrolar, dá uma observada, isso aqui tá meio aqui, vou puxar aqui. Você faz isso. E as nossas emoções muitas vezes também se misturam, se emaranham, só porque ao invés de querer a gente quer descartar e arrumar novas emoções, mas não vamos descartar não, vamos trazer ela para cá. Ela faz parte do processo, ela faz parte da caminhada. Eu gosto de fazer muitas vezes essa dinâmica na clínica, ou mesmo em algumas palestras e treinamentos que dou com barbante. Emaranho bastante o barbante e digo, olha, nós só vamos sair daqui na hora que a gente conseguir desemaranhar esse barbante. Eu não quero desperdiçar barbante. Eu não quero ter que cortar e jogar essa parte fora. Eu quero aproveitá-lo como um todo. E aí as pessoas precisam. É um exercício de paciência, um exercício de tolerância, um exercício de observação. Eu preciso parar naquele momento e ver exatamente qual que é o ponto aqui que eu consigo soltar, como é que eu consigo libertar dos pesos aqui para ficar só com algumas informações e ir mexendo nessas informações, e à medida que eu vou libertando essas informações, eu vou conseguindo libertar outras. É isso que nós temos que fazer com as nossas emoções. Nós libertamos uma pontinha aqui, depois libertamos outra aqui, e à medida do tempo nós vamos tendo controle do enrolar dessas nossas emoções para que nós possamos armazenar de uma forma positiva na nossa memória. Muitas vezes a gente observa para um evento, a gente coloca uma emoção no evento e a gente acha que está tudo ok. É essa emoção que a gente está sentindo porque a gente não observa o todo. A gente observa o fragmento porque nós já fizemos um julgamento. Durante o processo do mestrado, e eu fui muito feliz no meu mestrado, porque eu tive uma orientadora maravilhosa, chamada professora Renata Ferrares Fernandes Lopes. Inclusive fica aqui o meu agradecimento a ela, que foi uma das pessoas que mais me ensinou em toda a minha trajetória de vida. Mas quando a gente está fazendo mestrado, a gente recebe aula de diversos professores. E um professor falou uma coisa que naquela época, eu com um pensamento um pouco perfeccionista, um pouco obsessivo, ele disse assim, olha, no dia que você estiver escrevendo sua dissertação, se você paralisar, se você não der conta de alguma forma seguir em frente, é porque está faltando leitura. Você tem que ler mais, porque você só vai conseguir produzir se você estiver lendo mais, lendo mais, lendo mais. Aquilo me marcou profundamente, porque de alguma forma eu já me cobrava bastante, e todo mundo que já fez uma dissertação, ou está passando, por exemplo, por um trabalho de conclusão de curso, sabe que escrever é uma arte. E aí tem momentos que a gente começa a escrever, a digitar, que realmente a coisa trava, você não vai para frente, você lê, tenta colocar aquilo ali na folha, mas a coisa não vai para frente. Eu vivenciei muito isso ao final do meu mestrado. E aí eu só colocava a emoção ali presente de tristeza, de decepção, de frustração comigo mesmo. Poxa, eu não dou conta, eu sou incapaz, isso aí não vai para frente, eu leio e nada absorve, nada vira leitura. Mas em momento nenhum eu estava observando realmente a emoção que estava ali disposta. Eu não queria encerrar o mestrado.
Eu havia feito várias emendas acadêmicas. Eu havia saído do ensino médio, passado direto na faculdade, e direto da faculdade havia passado na graduação, no mestrado, né? Da graduação para o mestrado. E eu não queria encerrar, porque havia muito medo, havia muito receio. O que vai ser de mim agora? Eu estive sempre aqui num ambiente protegido, num ambiente acadêmico, num ambiente educacional, e agora eu vou para o ambiente do mercado, onde todos me dizem que é um ambiente voraz, selvagem, em que sobrevive aquele que é melhor. E aí o medo veio. Só porque eu não estava entrando em contato com essa emoção. A emoção da tristeza, a emoção do luto, a emoção de ter que deixar isso aqui para lá e ter que enfrentar novas coisas, do medo e da insegurança que eu sentia frente ao novo. E tudo isso desembocava no fato de eu não conseguir escrever. Não era incapacidade, eu lia durante horas. Era o meu desejo de não terminar. E quando eu entrei em contato com essa emoção, eu disse, opa, eu preciso resolver isso aqui. Eu preciso elaborar, peraí, eu dou conta. Vai surgir experiências novas, assim como eu dei conta e foi novo na graduação, assim como eu dei conta e foi novo no mestrado, assim como eu dei conta e foi novo quando eu mudei para Uberlândia, assim também será novo e terá coisas boas. Então eu preciso deixar ir, eu preciso deixar o mestrado ir. E aí eu pude escrever melhor. Porque a gente não percebe esses emaranhamentos das emoções e muitas vezes a gente, ao olhar o comportamento, a gente o julga e por julgar a gente julga apenas um fragmento, não julga apenas o todo. E a gente perde informações. E a gente descarta informações que são importantes para a nossa análise. E aí a gente não consegue propor algo que seja novo, porque não estamos atacando o problema em sua raiz. Estamos simplesmente tirando galhos, derrubando folhas, e a árvore continua lá, paradinha, quietinha. Precisamos entrar em contato com todas as emoções. Eu costumo brincar em uma metáforazinha de experiência própria, que quando isso acontece, é porque a gente não observou para frente, observou só o aqui. Teve uma vez que eu trabalhava numa instituição chamada Senac, e eu não tinha carro, e eu desci do ponto de ônibus com o guarda-chuva, e nós tínhamos uma reunião que perduraria o dia todo, então manhã e tarde. Eu morava relativamente longe para ir de ônibus, né, pelo deslocamento e o horário que tudo isso dava. Muito bem. Ao chegar próximo a uma esquina, assim, numa rua, eu observei uma poça aqui, seguro do meu guarda-chuva, e disse, vai dar certo, né? Vou olhar se não tem nenhum carro passando, vou pular a poça. Fiz, já planejei tudo na minha cabeça, falei, nossa, vai ser ótimo, já vou pular, já vou sair correndo, porque meu próximo quarteirão já é o Senac. Muito bem, fui lá todo convicto, todo confiante, pulei a poça. Só porque eu não observei, tão preocupado com essa poça, que não observei que tinha outra no final, para onde exatamente eu estava pulando, inclusive. Só porque a poça que eu não observei, ela era maior do que a poça que eu havia pulado. Ou seja, eu afundei verdadeiramente o meu pé na poça. Quem já teve uma experiência dessa, de realmente afundar o pé na água, sabe o desconforto que você experimenta com isso. Você sente frio, você sente o seu tênis fazendo aquele barulhinho, você sente a sua meia encharcada e você diz, meu Deus, como é que eu vou fazer com isso? Mas eu não observei. Eles estavam ali de alguma forma emaranhados, eu julguei só o fragmento, fiquei ali preocupado somente com uma parte que eu precisava resolver, não entrei em contato com o todo e me afundei. E aí nós precisamos pensar que isso pode acontecer com a emoção. E aí nós precisamos começar a entender que tudo que nós trabalhamos da emoção é importante, que se conscientizar sobre a emoção é importante porque ela orienta o nosso comportamento e porque de alguma forma, muitas vezes, a gente desiste porque a gente não quer entrar em contato com essas emoções. Esses dias atrás, eu ouvi de uma pessoa com quem eu estava conversando numa praça, dizendo assim, eu não vou mais a tal lugar, porque lá as pessoas me rejeitaram uma vez e, nossa, eu fiquei extremamente constrangido. Mas vai acontecer de novo? Você garante que vai acontecer de novo? São as mesmas pessoas que frequentam este local todas as vezes?
Não, não são. Então você não quer entrar em contato com esse sentimento de rejeição, é isso? Você está fugindo desse sentimento de rejeição? Você deixou de frequentar esse lugar que você julgava importante, que você acreditava que lhe fazia bem, por conta da rejeição? Porque me parece que não é por conta das pessoas. É porque você não consegue entrar em contato com esse sentimento de rejeição. Por que você não trabalha ele? Por que talvez você não olha para as pessoas e entende exatamente o que esse sentimento de rejeição quer te dizer? E nos outros momentos? Será que todos realmente te rejeitaram? Ou na hora que você chegou, alguém sorriu diferente para você, alguém acenou, alguém acolheu? Porque talvez também você tenha fixado somente ao sentimento de rejeição, porque ele te incomoda, porque você às vezes ainda não desenvolveu os recursos para trabalhar. E não desenvolveu os recursos para trabalhá-lo porque você tem evitado. E quando a gente evita, a gente não trabalha, a gente não elabora, a gente simplesmente deixa ele no cantinho. A gente não deixa ele passar, ele fica lá, guardadinho, à espreita, aguardando o momento que você estará forte o suficiente para entrar em contato com ele. E é por isso que muitas vezes as pessoas dizem pra gente, nossa, parece que eu mudo de situação, mas o contexto é o mesmo. Parece que eu tenho o dedo podre para escolher as situações. Ou talvez você precise começar a trabalhar essa emoção. E o seu organismo queira resolver essa emoção, para que você viva melhor, para que você realize suas metas, para que você viva bem. Era esse o nosso vídeo de hoje. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, comece a saber, porque amanhã tem mais vídeo e o ciclo é diferente. Muito obrigado e até amanhã.